Então, queria agradecer, chegaram a professora Cristiane Carrijo, dos alunos, né? E com os vários alunos que vieram de tão longe, né? De Bauru, do Unesp de Bauru, que estão aqui com a gente agora e vão participar então do nosso debate. Queria realmente agradecer o esforço que vocês fizeram para contornar o trânsito de São Paulo e chegar aqui a essa hora, né? Cristiane, que é professora então da Unesp de Bauru, do Departamento de Psicologia, psicanalista, e trabalha há muito tempo com crianças, né? E que vive, vamos dizer assim, na prática e na formação, né, como professora e supervisora, essa divisão, né, entre as diferentes formas de psicopatologias, diferentes práticas diagnósticas, né, que incidem no caso, né? Então, Cris. Bom dia para vocês. Desculpa a nossa invasão no meio do caminho. Se precisar, acho que até fico aqui, se não conseguirem me ouvir. Eu acho melhor, né? Estou muito perto da porta, não sei se interfere, né? Dá para ouvir, gente? Como é que tá? Dá. Então vamos lá. Na verdade, então, assim, eu fiz uma reflexão sobre uma psicopatologia crítica, né? A partir de tentar pensar uma contribuição que a psicanálise poderia dar, digamos assim, para essa chamada pós-modernidade. E eu pensei assim, né, 3 cenários, na verdade, de discussão, que aí eu vou tentar ser breve, dos outros colegas na mesa. Um primeiro, pensando o contexto das polêmicas, né, em torno do DSM. Apesar que eu cheguei aqui, a colega estava falando, a Bia, né? Então acho que de uma certa forma ela já estava contextualizando o debate em torno do qual nós todos estamos aqui. O segundo cenário, eu coloquei assim, se existiria uma ética da psicanálise como uma proposta para nós refletirmos um caminho para uma psicopatologia crítica. Será que existe algo que a psicanálise pode contribuir para esse debate? O que seria? De que maneira que nós poderíamos pensar isso? E o terceiro cenário significaria, né, o crescente aumento, então, né, estatístico, né, de doenças mentais, inclusive de doenças mentais com um início cada vez mais precoce, quer dizer, cada vez mais as crianças sendo medicadas. E o que a gente faz com isso? Bom, enfim. Então, com relação ao primeiro cenário, né, basicamente, eu utilizei matérias, né, que eu encontrei na internet a respeito da polêmica, da nova polêmica, né, do DSM. Certo? Bom, então, polêmicas, na verdade, em torno do DSM sempre existiram, né? O Leon Eisenberg, que é o professor da Universidade Johns Hopkins e da Escola de Medicina de Harvard, escreveu que a psiquiatria americana ela passou no final do século XX de uma fase de descerebrada para uma de desmentalizada. A Associação Americana de Psiquiatria, que é a APA, é quem prepara as edições do DSM, estabelecendo os critérios de diagnóstico para todos os transtornos mentais. As 2 primeiras edições, publicadas em 1952 e 1968, refletiam a visão freudiana de doença mental, porém, com o avanço das descobertas sobre as drogas psicoativas, a partir da 3ª edição, o foco mudou para o cérebro e os psiquiatras passaram a ter como referência a psicofarmacologia e a se interessar cada vez menos pelas histórias dos seus pacientes. O centro do tratamento passou a ser eliminar ou reduzir sintomas através dos medicamentos que alterariam a função cerebral. A jornalista, né, que postou essa matéria, ela disse assim: tendo sido um dos primeiros defensores do modelo biológico de doença mental, né, o psiquiatra Eisenberg veio se tornar um crítico do uso indiscriminado de drogas psicoativas impulsionado pela indústria farmacêutica. Segundo a Angel, antes da explosão das descobertas farmacológicas e do avanço nas pesquisas neurocientíficas, os psiquiatras eram considerados uma espécie de parentes pobres dentro da profissão médica.
eram vistos como menos científicos que outros especialistas e ganhavam menos como profissionais. Ainda teriam um inconveniente de concorrência de mercado profissional, disputando espaço com psicólogos e terapeutas. Os psiquiatras se sentiram revigorados quando, com o apoio da ciência farmacológica, o diretor médico da Associação Americana de Psiquiatria, o Melvin Zabinski, declarou em 1977: nós devemos apoiar fortemente um esforço vigoroso para remedicalizar a psiquiatria. As polêmicas em torno do DSM e das suas sucessivas reedições, desde que ele se tornou a Bíblia da psiquiatria, e que dependeria, segundo alguns autores, de fé, por não conter nele mesmo as citações dos estudos científicos para sustentar as suas decisões, vocês sabem, né? É só as categorias e eles editam novos livros de apoio para você conseguir usar o manual. Né? Circulam também no fato do DSM ser uma das principais fontes de renda da Associação Americana de Psiquiatria, que é a APA, pois apenas o atual DSM-4 vendeu mais de 1 milhão de exemplares. A questão mais polêmica envolve o apoio que os laboratórios farmacêuticos passaram a dar aos psiquiatras, tanto individualmente como coletivamente, direta ou indiretamente, com presentes e amostras grátis, refeições, ajuda de custos para participar de conferências, viagens. Agora uma citação, abre aspas. Quando os estados de Minnesota e Vermont implantaram as chamadas leis de transparência, que exigem que os laboratórios informem todos os pagamentos a médicos, descobriu-se que os psiquiatras recebiam mais dinheiro do que os médicos de qualquer outra especialidade. A indústria farmacêutica também subsidia as reuniões da APA e outras conferências psiquiátricas. Cerca de 1/5 do financiamento da APA vem agora da indústria farmacêutica. Dos 170 colaboradores médicos pesquisadores da versão atual do DSM, dos quais quase todos poderiam ser descritos como líderes-chave, 95 tinham vínculos financeiros com laboratórios, inclusive todos os colaboradores das sessões sobre transtornos de humor e esquizofrenia. Fecha aspas. Abre aspas. Além do dinheiro gasto com os psiquiatras, os laboratórios apoiam muitos grupos de defesa de pacientes e organizações educacionais. O Itaker é um jornalista. Ele informa que somente no primeiro trimestre de 2009, um dos laboratórios, que é o Eli Lilly, ele deu $551 mil à Aliança Nacional para Doenças Mentais, $465 mil para a Associação Nacional de Saúde Mental, $130 mil para um grupo de defesa de pacientes com déficit de atenção e hiperatividade e $69.550 para a Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio. As fontes da matéria, comentada acima, da jornalista Márcia Angel, são baseadas em 3 livros de 3 autores. O Ivan Kirsch, que é um psicólogo da Universidade de Hull, no Reino Unido, Robert Whittaker, que é jornalista, e o Daniel Carlatti, que é um psiquiatra que clinica no subúrbio de Boston. Né? Todos são citados nesse artigo, inclusive foi postado no Facebook, né? A epidemia de doença mental. O Kirsch escreveu o livro As Novas Drogas do Imperador porque ele pesquisou os efeitos dos antidepressivos por 15 anos. E é muito assustador, né? Ele usou 5 dos mais conhecidos antidepressivos nas pesquisas dos 15 anos. Inclusive ele testou os antidepressivos com placebo nos estudos de duplo cego. E é impressionante, né, saber, né, que os placebos funcionam praticamente 85% tão bem quanto todos os remédios antidepressivos testados pelo psicólogo da Universidade de Hull, né? E depois ele ainda fez abrir os arquivos, né, da Food and Drug Administration, né, da FDA, que cuida, né, de licenciar a utilização dos medicamentos, e os testes, por exemplo, são 42 testes, mas pela FDA só precisam 2 testes científicos darem certo para um medicamento ser aprovado. Então pode dar 40 testes errados, tendo 2 certos, só esses 2 certos são divulgados. Né? Então ele publica isso no livro dele. O Whittaker, que é o jornalista, escreve um livro Anatomia de uma Epidemia. Ele vai, digamos assim, quebrando totalmente o modelo biológico de tratamento. Ele vai demonstrando todos os efeitos colaterais, como obesidade, problemas de colesterol, diminuição do córtex cerebral, né? As crianças têm atrofia cerebral,
Então é mais violento ainda a denúncia do jornalista, apesar de ser menos criteriosa no sentido científico, né? E o Carlatti, que é o psiquiatra, ele vai falar mesmo dos lobbies da farmácia, né, financiando os médicos. Bom, pensamos que essa descrição sintética e geral auxilia-nos a ter uma ideia do que estamos fazendo aqui nesse debate, à procura de uma reflexão sobre as questões latentes sobre o próximo DSM, que deverá ser publicado em 2013. Então, o segundo cenário. Existiria uma ética da psicanálise, né, como proposta para refletirmos um caminho para uma psicopatologia crítica? Então, não caberia nesse texto a reflexão sobre as diferenças entre o campo da ética e da moral. Portanto, a tentativa é apenas a de realizar uma aproximação entre a ética e a psicanálise e ver se seria possível pensar a partir desta última uma ação específica para a construção de uma psicopatologia crítica. Pensamos que Maria Rita Kell, no seu livro sobre a ética e a psicanálise, por conta desse processo, o indivíduo acredita ser autônomo, normalmente sem compromisso com seus antepassados e com dificuldade em reconhecer o peso do laço social com os seus semelhantes para sustentar a sua posição subjetiva. Portanto, a crise do reconhecimento da lei é uma dificuldade do reconhecimento da dívida simbólica com os antepassados e com a coletividade. Assim, a lei do imperativo da renúncia ao gozo estaria perdendo a sua sustentação simbólica diante da lógica do capital movido pelo apelo ao gozo. Segundo a autora, o que o apelo contemporâneo ao gozo faz é dificultar o reconhecimento da lei, ou seja, a dificuldade de reconhecer que o gozo pleno é impossível e que o apelo moderno, a sua busca constante, produz mais angústia e mais violência. Quando a desmoralização do código, é um código que uma nação produz, né, os seus manuais de regra, a Maria Rita Kell situa essa desmoralização do código na perda do apogeu e da cultura dos valores burgueses, a qual Freud denunciou, a rigidez de costumes e a produção do sofrimento neurótico. O código, ele tem uma autoria e ele precisa se tornar consensual dentro de uma sociedade. E é quando ele tem uma eficácia simbólica forte, ele dispensa explicações sobre os seus postulados. Nesse sentido, a autora afirma que quando se pergunta as causas de um código, é porque a sua sustentação simbólica já se esgotou por existirem outros discursos circulando na sociedade, representando outros tipos de pactos sociais que passaram a vigorar. Faremos então uma parada no percurso das ideias para incluir então uma reflexão. O DSM e o futuro DSM-5, que se refere a um código universal, estatístico, das chamadas doenças mentais, tem sustentação simbólica? Ou seja, se ele tem eficácia simbólica, ele dispensa explicações sobre seus postulados e logo ele já se tornou consensual. O que estamos fazendo nesse debate é, em parte, uma crítica a esse manual. E assim poderíamos dizer que o DSM não é mais tão consensual e que existiriam outros discursos circulando na sociedade? Ou somos um grupo minoritário, ainda num movimento pouco incisivo, de mínimo impacto, que não teria chances no momento de quebrar a eficácia simbólica do DSM junto ao senso comum? Voltando às ideias de Kell, ela escreveu que em nossa sociedade, o laço social é quase exclusivamente mediado pela mídia eletrônica. E logo, a relação com o semelhante está dominada e reduzida a formações imaginárias. Nesse sentido, refletimos que dificilmente poderíamos dizer que o DSM estaria perdendo sua eficácia simbólica de código, justamente pelas informações que circulam nos jornais, TVs e outras mídias reificarem o grande apelo dos lobbies dos laboratórios farmacêuticos em cima da imagem da ciência como uma solucionadora cada vez maior dos problemas de saúde da espécie humana. A chamada sociedade do espetáculo, dominada por formações imaginárias, faz constantemente um apelo ao eu narcísico do indivíduo com uma promessa de gozo pleno que dificulta a compreensão desta promessa ser uma ilusão propagada com a finalidade de manter a própria ideologia social que a sustenta.
Segundo Maria Rita Kell, uma das formas em que a psicanálise foi absorvida pela cultura e se propõe a trazer respostas para o sofrimento e para a crise ética é a tentativa de explicar as neuroses e os complexos inconscientes como a origem do mal e da infelicidade. E sua contrapartida, a afirmação de uma felicidade para quem conhece e está em paz com o seu inconsciente. Essa é uma versão apaziguadora da psicanálise. E não foi isso que Freud pretendia quando denunciou a moral e a vaidade burguesa. Para o inconsciente, o mal não existe e a moral não importa. Contudo, isso não nos autorizaria a nos tornarmos imorais, porque essa constatação psicanalítica deveria fazer com que fôssemos mais tolerantes com os defeitos alheios e mais humildes em relação às nossas próprias qualidades. Assim, o desejo é indiferente à ética, e por isso se conclui a impossibilidade de uma ética ser fundada com base nas razões inconscientes. Porém, se a psicanálise descobrir o campo do inconsciente, ela pode sim ser convidada a dizer algo sobre a covardia moral do neurótico que se recusa a se responsabilizar pelo seu desejo. A psicanálise não tem uma concepção do ser humano harmônico. Agora, abre aspas. Ela não parte do ser, mas da falta a ser. Fecha aspas. Maria Rita Kell afirma que a psicanálise poderia apontar caminhos para a ética, mas não dar uma resposta pronta. Um desses caminhos demonstra que mesmo o sujeito não tendo culpa das produções do seu inconsciente, ele pode responder com responsabilidade sobre ele. E essa responsabilidade seria como uma solução de compromisso entre o sujeito e o seu desejo. E esse posicionamento seria o oposto da culpa neurótica. Nesse caso, a passagem de um indivíduo por uma análise para o reconhecimento da existência do seu inconsciente e do desejo seria imprescindível para torná-lo mais responsável pelo desejo que o habita e para evitar sintomas pessoais e projeções no outro daquilo que é negado em si mesmo. Eu pergunto, não são justamente os tratamentos com drogas psicoativas aquilo que há de mais distante para o sujeito no reconhecimento e responsabilidade pelo seu desejo e pelas produções do seu inconsciente? Segundo a autora, a ética que pode ser fundada nas contribuições da psicanálise é uma ética da clínica psicanalítica, pois a partir dela ficou estabelecido o drama humano da liberdade e da alienação ao inconsciente e de como o sujeito freudiano só é livre quando aceita a existência do inconsciente que o habita e que, em parte, sempre será estranho ao eu. Pensamos que nessa direção de uma ética da clínica psicanalítica já existe um posicionamento político da psicanálise, por essa defender a verdade do desejo inconsciente e este último ser totalmente único e pessoal e, portanto, distante e dissonante da grande massificação que a medicalização imprime nos sujeitos a partir dos diagnósticos universais das doenças mentais do DSM. Esse posicionamento por uma ética da clínica psicanalítica também atesta uma urgência desta clínica estar mais acessível às camadas menos favorecidas economicamente e socialmente e um engajamento maior da participação de psicanalistas nas políticas públicas de saúde mental. Pensar num acesso maior da população carente à psicanálise desdobra-se numa tentativa incessante de repensar os dispositivos do setting da análise, de pesquisar se existiriam novas maneiras de se implementar a escuta psicanalítica fora do modelo clássico do consultório. Uma proposta de uma psicanálise em intenção e uma psicanálise em extensão, como formas de escuta psicanalítica e de pesquisa, são maneiras de se pensar a psicanálise na atualidade e de possivelmente revitalizá-la. Outra forma em que a psicanálise é convidada, segundo Maria Rita Kell, a trazer respostas para o sofrimento e a crise ética é, abre aspas, a de colocar a palavra a trabalhar, tentando escutar e acolher os efeitos que ela produz nos indivíduos e na sociedade. Sai de cena a psicanálise que tudo explica e entra em cena a psicanálise da pergunta que não quer cessar e que convida a todos a suportar a angústia da indagação. Fecha aspas. O compromisso da psicanálise pode então ser visto em fazer a palavra circular, poder dizer do compromisso do sujeito com o seu desejo e aceitar a falta e o conflito como inerentes ao humano e à sociedade e ser esse homem que aceita a responsabilidade pelo seu desejo.
Como a psicanálise não pode propor uma verdade definitiva para a natureza humana, o que ela pode apontar foi a necessidade de entender quais as condições sociais que estão produzindo a crise ética atual. A psicanálise vem, então, para interrogar o homem nas suas dimensões de liberdade e conflito, fazer análise crítica das condições sociais estabelecidas, questionar as verdades apontadas como únicas e dar a palavra aos que querem falar. Abre aspas. A palavra é a condição da existência de todas as civilizações. Ela é aquilo que reinterpretamos para o humano, o fato inelutável de que existe o outro. Fecha aspas. Pensamos que nesse contexto, a psicanálise tem mais um compromisso ético, além do anteriormente apontado por Kelp, que foi o da clínica psicanalítica. Eu diria que o compromisso ético com a circulação da palavra e com as indagações sobre as condições sociais estabelecidas e sobre as verdades apontadas como únicas na civilização e, principalmente, o compromisso ético de dar a palavra aos que querem falar. Pensamos que esse posicionamento é ético e político e extrapola a ética da clínica psicanalítica. A circulação da palavra está no espaço privado e no espaço público. Não seria o desenvolvimento dessa proposta o que estamos fazendo aqui agora, nesse debate? Precisamos pensar como o espaço público e o espaço privado se deslocaram e se misturaram na modernidade e na chamada pós-modernidade. Contudo, este seria um trabalho extenso e que excederia os limites da nossa proposta. Passo, então, a minha última reflexão a partir de algumas ideias de Zygmunt Bauman. Segundo Bauman, o sociólogo francês, seu amigo Ehrenberg, afirmou que a Revolução Pós-Moderna começou numa noite de outono europeu de 1980, quando uma mulher comum, Vivienne, na presença de 6 milhões de espectadores, declarou nunca ter tido um orgasmo no seu casamento porque o marido tinha ejaculação precoce. Bauman comenta a ideia de que o início do pós-moderno começou quando aquilo que era da esfera privada foi comunicado diretamente no espaço público. Na Grécia e em Atenas, as pessoas iam até a ágora, a praça pública, para conversar, discutir e votar questões sobre o bem-estar coletivo. A democracia nasceu dessa forma. Bauman pensa que a maior aproximação contemporânea da ágora são os talk shows. Ele fala muito do Big Brother. É nesse espaço dos talk shows que as pessoas participam, telefonam, votam, opinam. Ou seja, as pessoas usam a ágora para confessar seus problemas privados e bastante íntimos. Aquilo que era uma confissão feita a um padre, um pastor, um amigo íntimo, um analista, é realizado no espaço público. Bauman escreve, abre aspas, instalaram microfones nos confessionários, fecha aspas. E, abre aspas, a ágora foi conquistada não pelos regimes totalitários, mas essencialmente pela privacidade. Fecha aspas. Porque ele fala, passou por guerras, o Bauman saiu da Polônia, judeu, passou pelo Canadá, por vários países, na Inglaterra. O que acontece? Ele fala, o maior medo da minha geração era o totalitarismo. Então ele fala, ele fala assim, parecia que o totalitarismo iria sufocar as pessoas. Ele fala, parece que hoje existe uma inversão disso. Mas nós questionaríamos, bom, a ágora foi conquistada não pelos regimes totalitários, mas essencialmente pela privacidade. Mas nós questionaríamos, que privacidade é essa que conquistou agora a ágora? Uma privacidade midiática produzindo milhões de desejos, histericamente sugestionados, ao ponto de quererem reduzir o desejo a uma constante universal, onde todo o público, a partir das confissões individuais, deseja apenas um desejo, aquele que é propagado como um objeto fálico pela mídia. Se Freud denunciou com a criação da psicanálise a hipocrisia na moral burguesa e vitoriana de seu tempo, a partir da escuta das vozes das mulheres histéricas oprimidas de sua época, cabe à psicanálise, com a sua ética na circulação da palavra, de dar um espaço às vozes que hoje estão caladas, submetidas a um novo tipo de opressão, o da medicalização excessiva de drogas psicoativas. Assim como Freud percebeu a opressão nas mulheres no final do século XIX e início do século XX, percebemos as vozes daqueles que hoje não conseguem falar sobre o que está acontecendo, as crianças. A medicalização vem demonstrando ser uma prática excessiva que está inserida num bojo, o da ausência da palavra,
da impossibilidade do sujeito dizer de si, de falar da sua falta ser. Não há nada mais radicalmente funesto para o desejo inconsciente do que a ausência da possibilidade de falar e falando se inventar. A medicalização legalizada e mediatizada pela água dos talk shows tornou-se um dispositivo de poder e controle social, tudo debaixo da proteção da Santa Mãe Ciência. O meu terceiro cenário, na verdade, eu só fiz 3 parágrafos, porque eu sabia que tinham vários colegas. Então, na verdade, é só uma ideia do que nós poderíamos pensar a respeito do que significaria, né, esse crescente aumento de demografias mentais e as crianças, né, sendo invadidas com isso. Bom, a infância é o tempo da constituição subjetiva, finalizada apenas na adolescência. Abre aspas. Compreende-se a infância como o tempo do assujeitamento do gozo à castração e, consequentemente, da construção do dispositivo discursivo como a possibilidade de um sujeito se dizer a partir da sua apropriação da língua. A palavra fala como um canalizador, abrindo acesso ao gozo fálico, faz-se possível, assim, com a submissão do sujeito às leis da linguagem. Fecha aspas. A infância, então, é tempo de dependência do outro, e a quem a criança acredita que não tem falhas, que tudo sabe e que tudo pode responder. Podemos chamar esse grande outro de diversas maneiras. Lugar da verdade, pode. A mãe inicialmente encarna esse grande outro. Ocorre que a certa altura, a criança descobre que esse grande outro não é pleno, que algo lhe falta. É um grande outro barrado. A introdução dessa falta é da maior importância para a estruturação psíquica da criança, para a estruturação psíquica do sujeito. A forma como cada um vai se deparar com essa falta vai levar a diferentes estruturações psíquicas, pois implicam diferentes posições diante do desejo do outro. O excesso de medicalização da infância poderia ser visto como uma maneira do grande outro não faltar à criança e essa continuar acreditando que o outro é pleno. Esse transbordamento de medicalização para a infância apontaria para um excesso de gozo e para a ausência da interdição da pulsão. O que aconteceria? O grande outro não seria barrado? Entre as questões também do grande mercado consumidor que representa milhões de crianças e famílias, né, que se sacrificam, são capazes de tirar as coisas de si, mas para pelo menos conseguir proporcionar aos filhos, né, uma esperança de uma vida melhor.